Está no ar, Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa tem um apoio cultural do Grupo Educacional Uninter e ele é transmitido para os nossos alunos em todo o território nacional e também pela TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET, 72 da TVA. Hoje nós vamos debater a responsabilidade e o marketing social das empresas. E o primeiro convidado de hoje é o professor Degoncir Gonçalves, ele que tem MBA em Marketing, ele é especialista em gestão do terceiro setor, é professor de Marketing Socioambiental, é professor da FATEC Internacional. Também o professor Degoncir é consultor da Unicef do projeto da Associação Brasileira de Pediatria, Fóruns dos Adolescentes. Ele participou do COP-MOP, que foi realizado algum tempo atrás aqui em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Ele atua no planejamento estratégico de árvores sociais para a iniciativa privada e também é consultor de muitas organizações não governamentais. Professor Degoncir, nós sabemos que os governos, eles existem, eles arrecadam tributos e esses tributos eles têm como objetivo justamente distribuir para a população, principalmente para os setores mais carentes, enfim, através de programas para toda a sociedade. Eu gostaria que o senhor nos dissesse por que, de uns anos para cá, as empresas começaram a dar um enfoque social na sua atividade. Tem alguma coisa... É uma forma de atrair clientes? Por que desta responsabilidade social? Como surgiu a responsabilidade social das empresas? Ok, Jorge. Primeiro agradeço a oportunidade de estar aqui, contribuindo de certa forma com esse tema que é tão relevante no nosso país, né? Respondendo à tua questão, é bastante importante hoje nós termos essa corresponsabilidade das empresas. Nós entendemos que houve a época em que o Estado, tão somente, ele era suficiente para que as necessidades socioambientais fossem sanadas. Mas, de um tempo para cá, como você mesmo fala, nós estamos tendo uma oportunidade das empresas, que nós consideramos o segundo setor da economia, e as empresas são hoje o maior poderio financeiro da economia. E para nós é muito importante tê-las dentro desse cenário de demandas sociais e ambientais, porque, sem dúvida, que elas não somente trazem os seus aportes financeiros para dentro desse universo de carências sociais e ambientais, como também o seu grau de gestão. Então, temos empresas que emprestam os seus know-hows para que as ações socioambientais, os programas socioambientais, eles tenham cada vez mais sustentabilidade, que é justamente uma palavra de voga aí. Os executivos participam também da gestão dessas instituições do terceiro setor, para que elas tenham maior eficiência, para que elas possam cumprir com os seus objetivos, possam ter uma produtividade maior? Seria mais ou menos isso? Sem dúvida, Jorge. Veja que hoje o que mais se fala é o conceito de rede, onde ninguém faz nada sozinho mais, né? A Ruth Cardoso, à época do governo da Fernanda Henrique Cardoso, ela assumidamente mostrava ao Brasil que o governo sozinho não conseguia mais atender as demandas sociais e ambientais. Então, dessa forma, reforçou essa oportunidade, mas mesmo antes disso, nós temos aí diversos exemplos, como é o caso da Novos Aires aqui, que é uma empresa que está no nosso estado, aqui em Araucária, do Paraná. E a Novos Aires é uma empresa de biotecnologia e que cerca de 20 anos ela já pratica a ação de responsabilidade social. Nós tivemos recentemente uma entrevista com o diretor de Recursos Humanos e Assuntos Corporativos da Volvo do Brasil e que também nos contava que há cerca de 30 anos, quando a Volvo já chegava ao Brasil, ela já praticava essas ações de responsabilidade social. E a gente vem aprendendo muito com as empresas também. É claro que o governo tem essa articulação bastante interessante e que, sem dúvida, pode
pode fazer essa frente de integrar uma ação cada vez mais consistente, junto com organizações governamentais, que são os representantes do terceiro setor, as empresas, que é o segundo setor, e a iniciativa privada, e realmente a questão do Estado. Aliás, o senhor falou da Volvo, e a Volvo tem vários programas premiados, não apenas aqui no Brasil, mas mundialmente. Um desses programas, inclusive, é o de segurança no trânsito. Sem dúvida. Eu, alguns anos atrás, eu fui o autor aqui em Curitiba do projeto que tornou obrigatório o uso do cinto de segurança, e tive o assessoramento dos técnicos da Volvo. Sem dúvida. E a Volvo, ela prefere, digamos, a segurança, principalmente dos veículos que ela fabrica, é mais importante do que qualquer outra coisa no veículo, mesmo que isso encareça, que eles percam o mercado, mas o objetivo sempre é a segurança. Sem dúvida, Jorge. É importante que seja como, falando já esse viés do marketing, né, que o posicionamento da marca Volvo no mundo é a segurança. E vejamos que quando entrou há 30 anos atrás a Volvo no Brasil, uma das questões culturais que a Volvo implantava, então aqui tropicalizava essa cultura, era justamente do uso de cinto de segurança, mas há 30 anos atrás. Então você veja como é forte a questão cultural dos princípios que essa empresa tem, mesmo na Europa. E a Volvo, há cerca de alguns anos atrás, ela já vem fazendo o seu programa de trânsito, né, que é bastante consagrado no mundo inteiro, e a Volvo vem, sem dúvida, sendo uma referência para nós nessa área, pela consistência, pela profissionalização que eles fazem com que essa ideia se implante. O senhor, professor Degoncillo, o senhor falou a respeito do marketing social, porque evidentemente que essas ações em benefício da sociedade, elas trazem também um reflexo até no aspecto do faturamento da empresa. Como esse marketing social, o senhor que é professor da área de marketing, ele é encarado? Ele não é aquele marketing simplesmente para vender, é um marketing que fideliza o cliente, que o cliente acaba procurando aquele produto porque aquele produto tem uma responsabilidade social ou aquele produto ele não polui o meio ambiente. Como é que ocorre esse marketing social? Veja, é bem importante essa pergunta, Jorge, porque isso é uma das grandes, um dos grandes esclarecimentos que hoje o mercado vem fazendo, né? Porque é importante que a própria sociedade saiba discernir o que é uma ação que tem esse comprometimento de ações que estão meramente buscando o reforço da imagem tão somente. Então a diferença entre uma e outra, dentro do marketing socioambiental falando, é justamente o grau de comprometimento. E as empresas cada vez mais estão se preocupando com isso. Hoje existem pesquisas na Europa e Estados Unidos que demonstram que 70% dos consumidores desses países, eles preferem adquirir um produto de uma empresa que tem uma preocupação socioambiental em detrimento de uma outra empresa que não o tenha. E dessa forma, o que as empresas aqui estão fazendo é que existe hoje várias linhas de financiamentos, ou até mesmo esse volume mundial de investimentos no próprio país, no próprio Brasil, que ele está cada vez mais sendo levado em conta os princípios éticos dessas empresas. Então hoje se fala em impacto social, que é justamente você chegar até o final da sua cadeia de ação social, que não é mais aquela situação que se existia anteriormente, que você dava um recurso qualquer, alguma ação, e você não sabia exatamente para onde que ia aquele recurso. E hoje a própria sociedade passa a exigir cada vez mais isso. Hoje nós estamos na era da informação e que o consumidor passa a entender cada vez mais, não só do produto, como também começa a ter essa análise crítica sobre quem é essa empresa que ele está comprando. Temos aí, já na semana passada, a matéria da Exame, que trouxe o programa da Companhia Ipiranga de abastecimento, e que um dos detalhes do projeto que a Ipiranga lançou foi desse cartão verde, né, que eles lançaram no mercado nacional, mas não se deram conta que era interessante eles mostrarem ao mercado qual era o grau de poluição que eles mesmos geram ao ar atmosférico. E isso, aos olhos das áreas técnicas envolvidas, acabou sendo um detalhe importantíssimo que foi esquecido. E daí prejudicou a própria imagem exatamente, da empresa? Exatamente. Então, é o que a gente chama do tiro no pé.
Por mais que você faça uma grande iniciativa, você se envolva em uma grande iniciativa, você tem que ter um nível de planejamento bastante apurado. Então, a ferramenta do marketing que a gente mais gosta de usar dentro do ambiente de marketing socioambiental é justamente o grau da pesquisa. É você estar calcados em indicadores, ou seja, que são referenciais de como que essas situações estão, qual é o cenário que você está vivendo, para que você realmente faça a promoção de uma transformação socioambiental, que são comportamentos que a gente fala nesse sentido. Aliás, os jornais, durante essa semana, trouxeram uma reportagem a respeito dos veículos do Palácio do Planalto, e apesar de toda a propaganda do governo pelo biodiesel, pelos, digamos assim, pela energia não poluente, não tem nenhum veículo do presidente que utilize o biodiesel ou utilize o álcool etílico. Exatamente. E isso pegou mal até para o próprio presidente, uma vez que ele deve ser o primeiro a dar o exemplo. Exatamente, Jorge. Pegando bem esse link que você nos traz, com bastante felicidade da colocação, é que não há elemento pedagógico mais eficaz do que o exemplo. Então, a Milu Vilela, no ano de 2001, quando ela era presidente internacional do voluntariado no Brasil, ela dizia isso para o Brasil, que o Brasil precisava de exemplos, porque desde esta época o Brasil já vinha, várias empresas no Brasil vinham se demonstrando como responsáveis sociais, quando, no entanto, eram ações pontuais e bastante superficiais que essas empresas desenvolviam. Até por isso que a Milu Vilela reforçava a questão de que o Brasil precisava de exemplos, porque precisava saber exatamente como é que se faz. Nós temos um exemplo da Landsgear, que é uma das empresas que foi considerada dentro das 10 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e a Landsgear tem um dos mandamentos que é: não reinvente a roda, imite quem sabe fazer. Isso, na prática, é o seguinte: se está dando certo, não precisemos fazer a grande sacada para que a gente tenha aquele louro de uma iniciativa que ainda não está muito bem testada. E aí vai esse comprometimento que a gente fala dentro da linha da responsabilidade social. E quando, professor Degoncini, quando a pessoa faz uma ação social e, passado algum tempo, aquela ação, você vê que ela não deu resultado. Aliás, voltou àquela condição anterior. O que fazer para que aquele resultado que se espera, ele seja perene, seja permanente, ele dure, ele transforme aquela comunidade que está sendo atingida? Por exemplo, alguém atua num projeto de despoluição, gasta muitos recursos ali, mas não educa as pessoas. Um tempo depois, aquele projeto, aquela situação volta como estava anteriormente. Como fazer nessas situações? O senhor tem algum exemplo, alguma coisa? Sem dúvida. Veja, que é necessário a gente reforçar muito a questão do planejamento estratégico. Então, qualquer um de nós tem a plena capacidade de fazer planejamento, porque se a gente vai fazer uma viagem, exemplo, a gente sabe exatamente o que está por trás dessa viagem, no sentido de você ter um planejamento de onde você está indo, que roupa usar, que tipo de veículo que você vai estar usando. A mesma coisa, de uma forma simplista, temos que voltar para esse universo socioambiental e lembrar que o planejamento ele tem que ser sempre presente e tem que ter um grau de acompanhamento e principalmente avaliação. Então, agora nós conversamos sobre isso, nós lembrávamos aqui de um exemplo que eu estava numa reunião na Associação Comercial aqui do Paraná, em Curitiba, e que nós tínhamos, à época, a dona Marina Taniguchi, que estava à frente do FAS, que é a Fundação de Ação Social aqui do nosso município, e que ela contava aos comerciários do Paraná que eles tinham investido cerca de 6 milhões de reais para a despoluição de um córrego atrás de uma favela, e feito esse processo de despoluição, cerca de 3 meses depois, o processo da poluição voltou. Então, eu pude perguntar à época à dona Marina Taniguchi por que aquilo aconteceu. E ela me dizia, pois nós nos demos conta que o pessoal não estava educado para não voltar a poluir. Então, é importante esse estudo de cenário, você saber que não adianta você resolver o problema emergencial sem você ter a preocupação de formatar isso de uma forma mais contínua. Aliás, vamos esclarecer que a dona Marina era esposa do ex-prefeito aqui de Curitiba. Cássio Taniguchi, exatamente. Que geralmente quem é a primeira dama do município, ela fica à frente do FAS, né? Exatamente. Então, professor, nós sabemos que tem muitas empresas que também investem no social em função dos incentivos fiscais que recebem. Esse tipo de investimento
ele acaba também dando um certo marketing social para a empresa, ou se o próprio consumidor, a pessoa que utiliza dos produtos daquela empresa, descobre isso, ele não fica assim meio desconfiado, diz, bom, mas na verdade está sendo pago com os meus tributos aí. É uma questão bastante interessante que você levanta, Jorge, e veja que ela é de certa forma até polêmica, porque alguns estudos demonstram que o brasileiro anda um pouco descrente com a questão do Estado, né? Com os recursos, a finalidade desses recursos, o destino desses recursos. E as empresas, de uma forma geral, nós que somos consultores nessa área, nós costumamos dizer que é importante sim que haja o maior interesse da empresa atrelado a uma causa social é justamente a finalidade da causa. Mas nesse aspecto que você levantou, é importante nós conciliarmos o interesse da empresa, que ora está na situação de você ter uma menor carga tributária na empresa, mas que você atenda a ponta. Então aí entra de novo o personagem, a posição de um consultor desta área, ou até um profissional da área de recursos humanos, ou um profissional da área de marketing mesmo falando, porque é necessário você ter de novo a questão do planejamento, para que mesmo que o interesse não seja tão focado como é o desejado, mas sim que essa ponta está sendo atendida. Então, esse impacto social que a gente passa a dizer, ele é importante. Existem algumas empresas que nos procuram meramente buscando a imagem para eles. Algumas empresas que querem reforçar sua imagem no mercado, estão se dando conta que hoje a sociedade, o consumidor está se preocupando com isso, e a primeira preocupação deles é essa. De certa forma não há problema, porque a qualidade da ação, ela vai ser de tal forma que você vai conseguir atender essa demanda socioambiental. Uma outra questão, professor Degoncir, nós sabemos que as igrejas, até pela sua estrutura religiosa, filosófica, elas vêm fazendo este trabalho social há séculos. E nós podemos dizer de que essa questão da responsabilidade social da empresa, desses programas, que vendo que todos nós somos responsáveis por esse mundo em que vivemos, tem alguma inspiração, podemos dizer assim, nesse trabalho voluntário, dedicado, que há muitos anos as igrejas de praticamente todas as linhas acabam atuando. Qual é o papel da igreja, da religião, podemos assim dizer, mas a igreja como estrutura social nesse trabalho? Olha, Jorge, eu diria que a religião, como você bem fala, ela é fundamental. Até porque, entendendo um pouco o que é esse processo do cenário socioambiental hoje, nós passamos por hoje cerca de 60 milhões de brasileiros que vivem na classe da pobreza. Só no Paraná nós temos aí cerca de 600 mil famílias que vivem com cerca de uma renda familiar de R$150 por mês. Então, isso é um pouco do que demonstra essa grande carência socioambiental que o mundo nos apresenta, que o nosso país nos apresenta, o nosso estado, embora esteja inserido na região sul, dita como bastante desenvolvida. É importante porque a igreja, ela acalenta. A igreja, a religião, de uma certa forma, ela traz a resignação, ela traz a esperança, ela traz a visão de futuro. E essa visão positiva ela é importante, seja qual for a religião, porque ela sustenta um pouco essa ansiedade da sociedade. E a igreja, sim, até pela articulação que ela tem, a religião pela articulação que ela tem, ela pode, sim, ser um veículo bastante interessante para essas ações que estão acontecendo de forma integrada. Voltando a se falar das organizações não governamentais, a igreja está inserida nesse meio, as empresas privadas e também a força maior que é o Estado. Professor Degoncir, eu gostaria que o senhor nos dissesse como é que uma empresa ela pode fazer essa responsabilidade social, ou seja, uma empresa lá de porte médio, uma microempresa, todos podem evidentemente fazer, mas como é que ela entra nesse mercado? Que evidentemente também dá a ela um certo marketing social. Bom, lembrando novamente a questão do exemplo.
né? Então, para que as empresas não caiam na ansiedade de se fazer com... O brasileiro sofre um pouco dessa ansiedade, um pouco dessa linha imediatista, e nesse sentido é interessante que essas empresas conheçam as outras iniciativas já iniciadas, que conheçam outras empresas que fazem ações no mesmo ambiente que eles querem se propor a fazer. Porque é a partir desse aprendizado, dessa tecnologia social que a gente chama, que você consegue evitar muitas etapas que você não precisa passar por elas. Então, a gente, de uma forma geral, é muito mais fácil a gente aprender com o erro dos outros, né? Ainda mais que a gente está falando de uma demanda social. E o cuidado é muito grande, Jorge, porque quando a gente estimula uma demanda social, ela vem a cavalo. Então, se eu não estiver preocupado de novo e colocado em planejamento, pode ser que eu estimulei uma demanda, essa demanda chegou, e agora? O que eu faço com essa demanda? Porque eu não além da capacidade da própria Exatamente. Então, você tem que ter limites, você tem que ter hoje, nós temos uma lei, que é a 9.608 de 98, que é a lei do voluntariado, que ela estipula políticas claras, como é que se formata um programa de voluntariado. É importante, como você mesmo disse, a responsabilidade social começar com cada um de nós. Né? Porque cerca de 5 anos atrás, cerca de 5 a 10 anos atrás, nós tivemos lá que o voluntariado era moda, em 2001 falando. E não só moda, que houve um problema em relação a isso, como também o voluntariado ele era um fator, um critério de desempate aos candidatos a essas empresas. Então as finalidades começaram a ser distorcidas. Então é importante sim nós voltarmos aos candidatos ao emprego. Aos candidatos ao emprego. Então o fator de desequilíbrio, de desempate dos candidatos, até porque hoje estão muito parecidos na questão da capacitação, era se ele era ou não voluntário. E isso aconteceu uma grande busca nas entidades assistenciais, com uma qualidade não tão adequada assim. E eu só gostaria de fazer já um link com isso, Jorge, de falar do que é esse padrão da responsabilidade social que está sendo desenhada atualmente, que é uma ISO, uma certificação chamada ISO 26000, que, para nossa felicidade, é um brasileiro, também chamado Jorge, só que é Jorge Casageiras, esse brasileiro, que ele está à frente dessa discussão da ISO 26000, que nada mais é do que as práticas da responsabilidade social no mundo inteiro. E eu tive a oportunidade de conversar com o Jorge Casageiras, ele me contava da dificuldade que é você colocar dentro de uma discussão internacional, dentro de uma plataforma de discussão em inglês, onde alguns países ainda têm alguma dificuldade da linguagem técnica do inglês, e isso, sem dúvida, que representa uma dificuldade para esse papel que está sendo colocado. Mas o nosso brasileiro está lá com bastante esperança que essas práticas sejam logo discutidas e colocadas isso como uma padronização para que o mundo inteiro venha a cada vez mais trabalhar nessa área. Então, nós estamos debatendo a responsabilidade social e o marketing social com o professor administrador de empresas, Degoncir Gonçalves. E uma última pergunta, professor Degoncir. O que vem a ser o balanço social? Se fala muito do balanço social das empresas. Tem o balanço lá financeiro, o balanço patrimonial, e o que vem a ser o balanço social? Então, o balanço social hoje ele não só é um documento, uma formalidade da empresa a respeito das ações que ela vem prestando para a sociedade, para o seu próprio público interno, mas também é uma questão de que os investidores internacionais, um dos primeiros documentos que eles procuram enxergar dessas empresas, que são aí possíveis candidatos a receber uma monta bastante interessante de dinheiro, eles olham para esse tipo de documento. Porque é ali que você consegue ver o raio-x da empresa no sentido dos seus stakeholders, que a gente chama, que é um sistema que você linka a empresa no centro desse sistema e ela se comunica com a comunidade, ela se comunica com o seu colaborador interno, ela se comunica com o meio ambiente, ela se comunica com o fornecedor, ela se comunica com o cliente, e nesse sentido, os investidores, o próprio mercado, a sociedade, o consumidor em si, que está cada vez mais crítico, ele quer saber a quantas anda o meu relacionamento com os meus stakeholders. E é nesse sentido que as empresas estão cada vez mais fazendo valer esses balanços sociais, que é uma forma de você resumir as tuas ações que você vem fazendo ambientalmente, socialmente, em prol dessa sociedade carente que nós temos no nosso país. Então, nós entrevistamos na primeira parte do programa o professor Degoncir Gonçalves, ele que é especialista em gestão do terceiro setor e responsabilidade social.
eu quero convidá-los para o lançamento de 4 livros do curso de Gestão Pública. O livro Gestão Pública de Serviços Sociais, da professora Samira Kauchiger. O livro Insustentabilidade Urbana, do professor Carlos Nigro. O livro Planejamento Urbano, do professor Fábio Duarte. E o livro que eu escrevi, A Organização Social e a Política Urbana. Esses 4 livros serão lançados no dia 9 de novembro, sexta-feira, às 20 horas, no Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem. Você é nosso convidado. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa tem o patrocínio cultural do Instituto Professor Wilson Pickler e do Grupo Educacional Uninter. Hoje nós estamos debatendo a responsabilidade e o marketing social das empresas. E a segunda convidada do dia de hoje é a professora Fabiane Bueno Neto Bessa, ela que é doutora em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, é professora do mestrado em Gestão Urbana e também do mestrado em Direito Econômico e Socioambiental da PUC, é professora convidada da Fundação Getúlio Vargas e ela é autora deste livro, Responsabilidade Social das Empresas, Práticas Sociais e Regulação Jurídica. Também a professora Fabiane, ela é professora da PUC, aqui do estado do Paraná, e ela participou, foi jurada do Prêmio Ethion 2007 da Câmara Americana de Comércio e do Prêmio Ethos Valor 2005-2006, do Prêmio Valor Social 2006, do Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa de 2005 e é integrante da Comissão do Terceiro Setor da OAB Paraná. Professora Fabiane, em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma satisfação, é um prazer muito grande, é uma honra tê-la aqui em Gestão Pública em Debate. E eu quero já dizer aos nossos alunos e aos nossos telespectadores da TV Comunitária que a professora Fabiane foi uma das minhas orientadoras da minha dissertação de mestrado, quando eu tratei das funções sociais da cidade, conceitos e instrumentos. Mas eu gostaria que a senhora, para iniciarmos esta conversa, a senhora nos dissesse se a responsabilidade social das empresas, a senhora estudou isso com profundidade, é uma tese de doutorado, se ela veio efetivamente para ficar, é um novo conceito do capitalismo, ou se é apenas mais uma moda que um dia vai passar. A senhora tem todas as condições de responder essa pergunta, porque, afinal de contas, é doutora na matéria, né? Olha, na verdade é assim, essa questão da responsabilidade social, ela é um tema que, dependendo de quem está falando, tem uma interpretação. Muitos entendem que é uma moda, porque acham que é uma forma de as empresas fazerem marketing social, maquiarem, né, fazerem pequenos projetos e, na verdade, deixarem de atender às grandes necessidades, as questões que envolvem o trabalho, que envolvem realmente a proteção ambiental. Eu, particularmente, acho o seguinte, a responsabilidade social, ela começou e ainda hoje ela é um pouco confundida, né, por causa dela abranger vários temas e várias práticas. Então, na verdade, ela começou a ser pensada seriamente junto com a questão do desenvolvimento sustentável. Então, a ideia é de que
para quem pensa que responsabilidade social se restringe a fazer ações e marketing, isso certamente seria uma moda, mas há uma tendência de aprofundamento dessas questões, porque mais e mais as próprias empresas vão percebendo que é mais vantajoso para eles começarem a adotar umas posturas mais responsáveis do ponto de vista. Éticas também, pode ser? Éticas também, com certeza, porque passa pela ética naturalmente. Então eu acho que não é um modismo, eu acho que é um modismo para quem enfrenta a responsabilidade social como uma ferramenta de marketing, né? Porque para esses ela não vai além. Do momento que você tem às vezes empresas que se dizem socialmente responsáveis e você pega um escândalo delas, acabou a responsabilidade social para elas. Porque todo mundo começa a achar que não tem validade, e obviamente não tem. Aliás, professora Fabiane, vamos pegar um exemplo de uma grande corporação mundial, a Coca-Cola, que até foi o presidente da Coca-Cola, deu uma entrevista nas páginas amarelas, uma semana atrás, da Veja, e ele falava de toda a responsabilidade social da própria empresa, que agora eles estão atuando junto com o Greenpeace, com o SOS Mata Atlântica, e daí o repórter, ele perguntou, disse, mas a Coca-Cola, ela consome ou ela utiliza 300 bilhões de litros de água por ano. O que vocês estão fazendo para mudar isso? Daí deu uma série de respostas, né? Mas essa parceria, digamos assim, com movimentos ambientalistas e com grandes empresas, isso não deixa algumas dúvidas, alguns questionamentos, ou a sociedade está amadurecendo que todos temos que trabalhar pelo bem comum e aquele capitalismo selvagem do passado já não tem mais futuro nesses tempos pré-modernos, pós-modernos, seria mais ou menos isso? Olha, na verdade é assim, eu acho que as pessoas que atuam mais no terceiro setor, elas costumam dizer o seguinte, há uma variedade enorme dentro do que se chama de terceiro setor, movimentos sociais, essas coisas todas. Dentro disso, há uma consciência crescente de que você pode ter divergências em uns pontos e convergência em outros. Portanto, o fato de, eventualmente, eu não conheço perfeitamente os trabalhos que a Coca-Cola possa fazer com Greenpeace e SOS Mata Atlântica, mas nada impede que se construa algo em comum hoje e amanhã se discuta divergências depois. Então, eu acredito que as convergências não implicam necessariamente cooptação, muito embora isso aconteça muitas vezes também. Até porque, como as entidades sociais dependem de financiamentos, então às vezes há cooptações e às vezes há um respeito mútuo. Eu penso que a gente tem de fato que superar um entendimento de que somos todos contra todos, né? Então, assim, sempre ainda existe uma posturação. Do Estado eu desconfio, das empresas eu desconfio. Daí as empresas, não, eu desconfio do Estado, o Estado desconfia da empresa, todo mundo desconfia de todos. Bom, naturalmente que nós temos que ter controle social sobre as coisas. Nada significa que eu digo que sou bacana, e muitas vezes as empresas vêm falando de uma porção de coisas, que os meus valores, que o meu não sei o quê, e nem sempre isso aí se concretiza na prática. Mas eu acho que o fato de haver, e sempre haverá, convergências e divergências, e mesmo contradições, né? Porque as contradições existem, às vezes uma empresa está fazendo um belo trabalho em alguma coisa e está pisando na bola em outras coisas. Eu acho que se houver transparência no que se faz, nada impede que possam ser feitas ações conjuntas, mas não de uma maneira ingênua, achando que então, puxa, a Coca-Cola, né, ela só faz benefício. De fato, ela causa um grande impacto. O próprio produto dela é um produto que, convenhamos, bem não faz, né? É como as empresas, por exemplo, de bebida alcoólica, né? Então fazem responsabilidade social, mas o produto em si já não é um produto sustentável. Aliás, professor Fabiano, me diz uma coisa, em relação, por exemplo, a todas as empresas, a senhora estudou com profundidade, todas as empresas podem fazer responsabilidade social, até uma empresa que produz cigarros, por exemplo, ou bebida alcoólica, que a gente sabe que
tem lá suas consequências, Sim. ou a empresa também tem que ter um produto que seja um produto... Agora, eu não sei o que prejudica mais, o que polui mais, se são os automóveis, é o cigarro, enfim. Pois é. É uma questão para refletir também, né? Na verdade, assim, há pessoas... Porque, veja, o universo de pensamentos é muito diverso, cada cabeça é uma sentença. Há quem acha que produtos insustentáveis não tem como você pensar, por exemplo, vai fazer arma. Para que serve uma arma? Também. Né? Para que serve um cigarro? Para que serve uma bebida alcoólica? Quer dizer, são produtos que, embora essas sejam drogas lícitas, né? Portanto, podem ser vendidas, então você não pode dizer, não, mas o governo deixa, por que é que ela não fabricaria? Então, há quem acha que isso já exclui a possibilidade de responsabilidade social. Eu, particularmente, acho que um produto insustentável, quer dizer, deveria, do mesmo jeito que se tem que mudar a matriz energética, né? E que ainda não é possível isso, mas uma das grandes propostas que uma companhia de energia deveria fazer era repensar a sua matriz energética. Do ponto de vista de cigarros e bebidas, verdade seja dita que não há muita solução, não é mesmo? Agora, independente disso, e uma vez que a droga é lícita, acho assim, uma primeira questão é que os processos de se fazer esses produtos, de fato, sejam melhores possível. Porque se você está fazendo cigarro, se o seu processo produtivo der um tratamento decente para os funcionários, se não usar agrotóxicos, não contaminar as pessoas, quer dizer, é melhor do que o outro que faz de uma maneira pior? Sem dúvida. Eu acho que a gente não pode excluir esse fator. Ele faz melhor, ainda bem, não é? Agora, realmente, não há como defender os produtos. Eu acho que fica complicado. Uma outra questão, professora Fabiane, diz respeito... Vamos resgatar um pouco da história. Como surgiu esse conceito de responsabilidade social empresarial? Nós sabemos que no Brasil é muito recente. A senhora Sim. fez um estudo profundo, fez uma tese de doutorado, escreveu um livro, mas a origem disso tudo? Olha, veja só, na verdade, se a gente for pensar mais remotamente, não chamando isso e não na concepção que se tem hoje, na verdade, a discussão sobre o papel das empresas, porque veja bem, a responsabilidade social trata basicamente do que são as empresas na sociedade. Qual é o seu papel? Para o direito, porque a minha abordagem, embora não seja só jurídica, mas ela tem esse conteúdo jurídico, do mesmo jeito que você fez a sua dissertação sobre as funções da cidade, a gente tem que pensar, e quais são as funções da empresa? Não é? Então, a questão da função social da propriedade, porque a empresa é uma forma de propriedade em ação, é um empreendimento, né? Ela começou a ser discutida já no final do século passado, começo desse, então começou a ser incluída em constituições, como a Constituição do México, a Constituição Alemã de Weimar, falando, a propriedade obriga, do momento em que ela te traz poder, e traz, né, do momento que você é rico, você pode mais do que quem não pode, você influencia a vida dos outros. Então, poder implica dever. Liberdade implica responsabilidade. Então, embora não houvesse esse foco, eu entendo, eu comigo, que isso começou quando pela primeira vez falou assim, a propriedade obriga, a propriedade tem uma função social a cumprir. E isso começou no começo do século passado. Mas, de fato, como responsabilidade social, como a gente conhece agora, ela começou a ser discutida de fato, eu diria que tem um marco que seria a Conferência do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, porque lá primeiro que houve uma grande confluência de todos os setores, houve um movimento de ONGs muito forte, e aí, embora já tivesse havido uma conferência anterior em Estocolmo, em 72, falando do problema ambiental, que foi o primeiro grande impacto mundial do ponto de vista da comunidade internacional, foi na Expo 92 que várias medidas foram discutidas, inclusive a questão que passa sobre a primeira pergunta que você me fez, que é assim, é o Einstein que dizia assim, um problema não se resolve com a mesma racionalidade que o criou. Porque não é possível. Se você faz uma coisa num pensamento, você não pode achar que aquele pensamento resolve o problema que o pensamento criou. Né? Então, na verdade, o que se propõe não é possível mudar as circunstâncias que nós temos com o mesmo modelo de produção e de consumo que nós temos. Porque os ricos... eles até eles não têm tantos filhos, então não aumentam tanto a população, mas eles consomem barbaramente.
né? E as empresas produzem para um mercado que nem existe. O capitalismo é assim, ele não se sacia em termos de produção, só que a natureza é limitada. Então, basicamente, a coisa começa a tomar um corpo ali onde eles falam. Enquanto não se muda o modelo de produção e consumo, não se muda o estado do ambiente, o estado da sociedade que nós temos. E aí, daí para lá, que isso aconteceu em 92, foi evoluindo. No Brasil, houve uma iniciativa de uma associação cristã muito interessante, agora está me fugindo com o nome completo, mas que discutia isso, foi a pioneira, mas não ganhou impacto social forte. Esse impacto veio quando o Betinho, o famoso irmão do Enfio, né, que foi quem concebeu o IBASE, ele associou a questão da responsabilidade social, da publicidade e da atuação conjunta. Então, aí começou uma discussão envolvendo desenvolvimento sustentável e responsabilidade social das empresas. No Brasil, aí por 96. Mais ou menos nessa época. Então, professora Fabiane, as empresas, elas têm criado prêmios, certificados. Por exemplo, a empresa que cumpre as normas ambientais, então tem um certificado socioambiental, empresa amiga da criança, ISO 14000, enfim, todas essas abordagens, todos esses aspectos que também levam para um aspecto do marketing. Isso nós podemos colocar também que elas procuram se beneficiar deste marketing social à medida em que aquela empresa é certificada como amiga da criança. Então, ela faz um produto que é bom para as crianças ou que atende às necessidades das crianças. Enfim, como surgiram esse tipo de conceituação que hoje qualquer entidade de classe aí, de uma atividade profissional, eles querem ter a sua certificação, a sua garantia, digamos assim, de que o consumidor está adquirindo algo que é útil, é importante, é válido. Então, o marketing, normalmente a gente tem uma impressão muito ruim do marketing, como se marketing fosse propaganda enganosa. Bom, existe também, mas o fato é que o marketing é comunicação, né? Certo. É você comunicar coisas às pessoas que precisam saber daquelas coisas. Então, eu penso o seguinte, eu não entendo que haja problema em você divulgar que você é uma empresa amiga da criança ou que o seu produto é biodegradável. Porque se eu vou num supermercado, eu como consumidora posso utilizar o que é um conceito envolvido a isso também, que é o consumo consciente. Ora, se eu posso comprar um produto, né, um detergente biodegradável, eu vou comprá-lo. Mas se não tiver ali no rótulo biodegradável, eu não vou saber. Então, não há nada de negativo em se utilizar da informação, desde que ela seja genuína, né, desde que não seja uma falsa informação. Né? O problema é também deixar de dar os créditos a quem merece. Por exemplo, faz-se muita campanha cultural e ninguém conta que o dinheiro, na verdade, era dinheiro de incentivo fiscal. Dinheiro de incentivo fiscal não é dinheiro da empresa, é o dinheiro nosso, meu, seu, que nós pagamos para o governo e o governo então fala, olha, tantos por cento do que você ia me pagar de imposto você pode destinar para ações culturais. E isso muitas vezes não é esclarecido. Então, você leva um crédito que não é só seu. Mérito de você fazer, muito bom. Mas aí, inclusive, tem o próprio... O que você está promovendo? Com todo o respeito, mas, por exemplo, você usar um patrocínio para um artista que não precisa de patrocínio, na verdade, você está usando de um dinheiro que você não está trazendo e nem está incentivando a cultura. Aliás, professora Fabiane, nós estamos acompanhando, o Congresso está instituindo aquela CPI das ONGs. Parece que também houve uma distorção nesse campo, porque algumas ONGs, de alguns políticos, de alguns grupos, de alguns setores, elas, pelas informações que nós temos, elas se apropriaram de recursos públicos e foi uma forma, inclusive, de burlar a própria legislação, a lei de responsabilidade social, a Lei 8666, que é a lei das licitações, entende? Então, isso também não vem prejudicar um pouco a imagem daquelas entidades que fazem um trabalho social correto, dentro de uma linha ética.
isso acaba até prejudicando um pouco, né? Com certeza. É aquela história da pilantropia, todo mundo já ouviu esse termo. Ah, pilantropia, exatamente. É verdade que isso existe, aliás, em qualquer atividade nós temos coisas boas e ruins e há uma instrumentalização mesmo, né? Acho que em boa parte porque quando se criaram essas leis que começou a autorizar essas transferências de recursos e tal, tinha que haver um controle formal do Estado muito maior e um controle social também. Teria que haver uma transparência nessa destinação de recursos, que na verdade não há. Então há uma falha do Estado ao criar determinadas condições e não criar a contraparte de controle, né? É muito questionável, há quem critique muito essas leis das OCIPs, essas coisas todas, mas eu diria que principalmente por causa disso, realmente existem muitas coisas muito ruins, sempre houve, passa a haver mais porque o Estado começou a destinar mais, inclusive ele cede, não que ele doe, ele não transfere o bem, mas ele cede o bens para uso. Então tudo isso, para quem não conhece nem o caminho das pedras e nem como é que fiscaliza isso, realmente fica complicado. Professora, um anúncio de um jornal diz o seguinte: procura-se executivo com boa formação, experiência em planejamento estratégico, parcerias, captação de recursos e visão sistêmica. Podemos dizer que este é o perfil do executivo, do funcionário do terceiro setor, que ele vai além do técnico, do especialista. O terceiro setor ele já está buscando alguém que, digamos, tenha toda uma visão empresarial e que dirija o terceiro setor, digamos assim, com uma visão para produzir resultados, com eficiência, com efetividade, com qualidade. É por aí que as instituições do terceiro setor estão se dirigindo? Olha, não é mais um amadorismo, um idealismo acho que sim. simples? Vários fatores fazem parte desta questão. Primeiro que assim, acho que no mundo de hoje, com tanta condição de avaliar resultados, não é possível você fazer uma coisa sem tentar avaliar resultados. Não que eu acho que tem que adotar a lógica só da eficiência, porque inclusive o terceiro setor, ele é privado, mas ele tem finalidade pública. Então, na verdade, a lógica do terceiro setor não é só o que é resultado para o terceiro setor. O resultado é efetividade de ação, né? Como o Estado. O Estado não necessariamente é você conseguir o menor custo. Quando você vai botar luz na Ilha das Cobras, o teu resultado não é financeiro, é você estender benefícios universais de água, luz, etc., para todo mundo. Mas eu entendo que, de fato, não se pode querer transformar ONGs em empresas, porque elas não são a mesma coisa, elas não têm finalidade lucrativa, portanto, elas têm que sofrer critérios específicos. Mas eu acho que, olha, eu sou muito a favor da eficiência, adoro ver gente eficiente e acho assim, só boas intenções não resolvem. A gente precisa de indicadores, a gente precisa de gente que domine a situação, inclusive porque isso é necessário hoje para a captação de recursos, para você entender o que está se passando. Nossa sociedade é muito complexa e as pessoas precisam também administrar essa questão. O que não significa que não se possa incorporar as pessoas e tentar formar pessoas para que possam atender essas referências. Uma outra questão, professora, diz respeito à responsabilidade social corporativa. Ou seja, aquela empresa que também trata bem o seu funcionário, o seu colaborador, faz com que ele tenha participação nos lucros. Essa também é uma forma de responsabilidade social da empresa, não seria? Essa é a forma de responsabilidade social, porque veja bem, isso é o que acontece. A pessoa vai lá, né, faz uma fundação e aí faz projetos sociais, mas ela, então, às vezes assim, vamos imaginar, é uma empresa que causa grande impacto ambiental. Então, ela na sua fundação, que é justamente a filantropia empresarial, né, a ação social privada, vai lá e faz um monte de projetos de educação ambiental para as crianças do entorno. Só que em vez dela olhar no seu processo produtivo, ela fica olhando para fora. Sim. Então, isso é que nem adolescente, gosta de criticar todo mundo, mas não a si mesmo. Então, na verdade, a ideia de responsabilidade social não coincide com filantropia, porque uma empresa que faz pneus, ela não tem como fim
atender crianças, ela tem como fim fazer pneus. E que é lucro, ok. Mas então faça o pneu de uma forma o menos impactante ambientalmente, o menos impactante socialmente e trazendo benefícios o quanto possa, mas principalmente olhando antes de tudo no seu processo produtivo e no seu produto. Se você tiver tempo para fazer filantropia depois, ótimo, mas a empresa não tem função de ser filantrópica. Aliás, o senhor está fazendo uma distinção entre responsabilidade social e filantropia, são coisas diferentes. Absolutamente. Veja, para mim e para, digamos, o GIF, que é o grupo de institutos e fundações empresariais, fala a mesma coisa. Eu, como empresa, eu tenho que olhar meu objeto social. Meu objeto social é fazer sapato, é fazendo o sapato que eu faço responsabilidade social. Também se eu fizer uma ação social, mas basicamente é como eu trato meu público interno, meus empregados, meus terceirizados, como eu me relaciono com os fornecedores, eu faço uma concorrência leal, eu não tiro proveito do meu poder econômico para influenciar campanhas políticas, essas coisas, então eu estou fazendo responsabilidade social. Agora, se eu quiser fazer também uma ação social filantrópica, muito bem, mas isso não é responsabilidade social, propriamente dita. Muito bem. Nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate a professora Fabiane Bueno Neto Bessa, ela que é doutora em Direito e fez uma tese de doutorado, que é esse livro, Responsabilidade Social das Empresas, Práticas Sociais e Regulamentação Jurídica. Estão nas melhores livrarias, esse livro está à disposição de todos os nossos telespectadores e dos nossos alunos em todo o Brasil. Muito obrigado, professora Fabiane, foi uma honra tê-la aqui. Eu que agradeço, acho muito importante o seu programa trazer questões que são relevantes e abordadas sob um ponto de vista crítico e muito positivo. Eu é que agradeço, muito obrigada. Obrigado. Eu quero convidá-los para o lançamento de 4 livros do curso de Gestão Pública. O livro Gestão Pública de Serviços Sociais, da professora Samira Kauchiger. O livro Insustentabilidade Urbana, do professor Carlos Nigro. O livro Planejamento Urbano, do professor Fábio Duarte. E o livro que eu escrevi, A Organização Social e a Política Urbana. Esses 4 livros serão lançados no dia 9 de novembro, sexta-feira, às 20 horas, no Memorial de Curitiba, no Largo da Ordem. Você é nosso convidado. As exigências do mercado profissional impõem necessidades de se possuir um diploma de ensino superior, mas muitas pessoas têm dificuldades na hora de fazer uma faculdade. Na maioria das vezes, o curso desejado não existe na cidade onde se mora, dificultando o acesso ao conhecimento dos brasileiros. A falta de tempo, combinada com os problemas pessoais, como o de renda, também são alguns dos obstáculos para a realização ou continuidade dos estudos. Muitos brasileiros estão encontrando a solução no ensino à distância para realizar o sonho de concluir um ensino superior. A educação à distância tem mostrado grande importância para atender um número incalculável de alunos que estão atrás de conhecimento. No entanto, esta modalidade de ensino não é uma novidade. Com origem no século XVIII, o IAD era feito através de correspondências e foi uma experiência que deu certo. Neste cenário, o Grupo Educacional Uninter surgiu investindo no que há de melhor em tecnologia e metodologia do ensino à distância, melhorando o sistema de ensino e levando estudo de qualidade a todas as pessoas. Hoje, com a videoconferência e com a informação via satélite, é possível assistir aulas em tempo real em telesalas, de forma com que haja uma interação
entre aluno e instituição de ensino. Com este suporte, o IAD está tomando um caminho de democratização da educação, fundamental para um país como o Brasil, que tem mais de 85% dos brasileiros acima de 18 anos que ainda não fizeram curso superior. Com a difusão do ensino à distância, o Uninter quer promover a diminuição da migração regional, fixando as pessoas em sua região de origem, promovendo o desenvolvimento local através da qualificação dos profissionais da região. Agora, conheça em detalhes a metodologia, bem como a tecnologia empregada no ensino à distância, que tem sido um dos maiores fatores de crescimento da educação no Brasil. Em cada cidade onde se faz presente, o Grupo Uninter trabalha em parceria com escolas de primeiro e segundo grau, aptas a oferecer estrutura física compatível com a estrutura que o grupo apresenta em suas unidades em Curitiba, dentro dos padrões exigidos pelo MEC. Essas escolas parceiras são chamadas de centros associados e passam por uma rigorosa avaliação antes de serem escolhidas pelo grupo. Após esta avaliação, os centros associados passam a receber o sinal das aulas via satélite, nas chamadas telesalas. Através de satélites banda C e banda KU, o EAD Uninter conta com sinais digitais via satélite durante 24 horas por dia, garantindo um sistema de comunicação simultâneo para todo o país, permitindo que, por meio da metodologia de educação à distância da EDSAT, Rede Brasileira de Educação via Satélite, centenas de telesalas tenham, ao mesmo tempo, cursos de graduação e pós-graduação, assim como seminários e palestras. Um dos grandes diferenciais desta modalidade de ensino é que o aluno, se não puder estar presente na telesala de sua cidade, pode assistir às aulas no centro associado mais próximo. Hoje, são aproximadamente 1.200 polos credenciados pelo MEC em todo o Brasil, que formam anualmente milhares de alunos através da Faculdade Internacional de Curitiba, a Facinter, e a Faculdade de Tecnologia Internacional, a FATEC Internacional. No ensino à distância, a interatividade entre alunos e professores é fundamental. No grupo educacional Uninter, o aluno pode fazer questionamentos durante as aulas através do serviço 0800, internet e diversos outros, como chat, Claro Line, vídeo on demand e ambiente colaborativo. Para cada disciplina de todos os cursos superiores, o aluno recebe livros elaborados pelos professores que ministram as aulas via satélite. Este material é especialmente confeccionado para educação à distância através da editora IBPEX e já está incluído na mensalidade. São 30 livros em média de leitura obrigatória por curso. Empresas também podem participar da sistemática de ensino à distância do Grupo Educacional Uninter, oferecendo a seus colaboradores cursos e treinamentos no próprio local de trabalho, contribuindo desta forma com seus programas de responsabilidade social. Uma iniciativa como esta qualifica os trabalhadores e aumenta a produtividade. É bom para a empresa e melhor ainda para o funcionário. São dezenas de opções de cursos à distância autorizados e reconhecidos pelo MEC e ministrados pelos melhores profissionais da área educacional brasileira. Os alunos de todo o Brasil podem ainda dar continuidade aos seus estudos através de pós-graduação e MBA pela metodologia à distância. A seriedade com que trabalha e a confiança que o Grupo Educacional Uninter conquistou ao longo dos últimos anos tem colocado profissionais altamente qualificados no mercado de trabalho brasileiro, realizando sonhos e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do país. O ensino à distância foi formatado para dar oportunidade aos jovens de ingressar na vida profissional. Porém, devido às facilidades que o sistema oferece, os profissionais que desejam aprimorar seus conhecimentos também têm aproveitado esta chance de crescimento. Com qualidades ímpares, o ensino à distância vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. As vantagens que mais se sobressaem para os alunos são mensalidades acessíveis, que permitem ao estudante adequá-las ao orçamento. Aulas uma vez por semana, facilitando a adaptação de horários e proporcionando mais tempo livre para estudo planejado. E qualidade de ensino, que incentiva o aluno ao crescimento intelectual e profissional.
No EAD, os extremos são notórios, mas isso significa harmonia e desenvolvimento em conjunto. O ensino à distância está presente, por exemplo, em grandes centros e também em pequenas cidades, oferecendo as mesmas oportunidades a todos.